Oi, pessoal de casa! Hoje estreia então ZambaCast, uma conversa entre linhas. E por que é uma conversa entre linhas, né? Porque eu pensei o seguinte: as linhas são o que a gente enxerga no texto, mas o que sustenta as linhas é o que está nas entrelinhas. É o lado que não aparece. E por isso eu tive a ideia de fazer o ZambaCast convidando os meus colegas do mundo dos concursos, os professores. Num primeiro momento, nessa primeira temporada, um bate-papo franco para a gente conhecer o cara que vai na frente de milhares de pessoas, apresenta um assunto, muda vidas. Tá bem, mas de onde veio, do que se alimenta, do que sonha, o que sente, é isso que a gente vai conhecer no ZambaCast. E aí eu já começo com alto nível. Trouxe a melhor professora do mundo dos concursos para a gente já começar a conhecer essa pessoa que é minha amiga, mas eu acho que as pessoas precisam conhecer a história dela também. Então, de Rodeio Bonito para o mundo, Tati Marcelo. A melhor professora, olha só, o melhor professor do mundo dos concursos me chamando de a melhor professora. Não, Isso tem peso 2, 3, hein, então é Zambelli? crase. Mais com Pois mais é ó. mais crase. Ô, Tati, obrigado Ai, coisa por aceitar boa. para a estreia do ZambaCast. Zamba, primeiro assim, ó, fiquei super honrada, né? Super honrada por a gente iniciar, né? Fazer esse primeiro. E os alunos ali também, eu vi que eles pediram, ai, quero a Tati, e outros tantos professores que tu vai trazer, né, Zamba? Uhum. E muito legal isso da gente fazer, assim, esse bate-papo, trazer a parte que os alunos não conhecem, né? Os alunos, as pessoas que nos seguem, as pessoas elas veem ali o professor em si, Uhum. mas e a pessoa? Né? O que a gente é. E essa ideia, assim, é muito, muito legal. E, assim, ó, tem muita coisa para dizer, muita coisa para falar, né? Que legal, Tati. Sabe que eu pensei nessa. Principalmente nessa ideia da gente. Porque, claro, a gente é amigo, a gente viaja para dar aula, a gente trabalha junto há tantos anos, mas eu acho que tem o lado dos profs que, com essa história de eu me formar em psico e estar fazendo atendimento clínico de psicologia, de escutar as pessoas e escutar os alunos também como professor, eu pensei assim, ó. Acho que está na hora da gente contar histórias. E histórias reais, né? É verdade. Não só assim o ser que, por exemplo, tu é uma pessoa que eu vejo que as pessoas é sempre a diva, né? E tu é a diva, certo? Mas tem uma Tati aí que também quem vê story não vê corre, né? E Exatamente. aí a gente podia começar assim por Rodeio Bonito. Por Rodeio Bonito, gente. Então, Zambelli, assim, ó, a história que eu vou contar, e obviamente vou ter que resumir bem resumido, mas as pessoas, quando olham pra gente, já pensam assim, nossa, mas ela já... Eu até vi uma pergunta ali, assim, a Tati sempre foi diva, assim, ou já teve alguma dificuldade, né? Gente, dificuldade, eu vou dizer que, assim... Tá leve, né? Tá leve. Vocês não têm noção do que é a minha história. E é muito legal isso da gente poder trazer e contar, né? Então eu sempre brinco nas minhas aulas, digo que eu sou de rodeio bonito. De rodeio, né? Que é assim que lá em rodeio se fala assim, de rodeio. Sou de rodeio bonito. Mas eu saí de rodeio bonito com 2 anos de idade. Então, assim, só nasci lá, praticamente, e aí saí de Rodeio Bonito. Quando eu saí de Rodeio Bonito, Zambelli, até se tu tiver depois colocar para quem estiver assistindo mesmo, se você colocar ali Na na... edição eu vou É, fazer. se quiser Aham. colocar para o pessoal ver. Quando eu saí de Rodeio Bonito, eu fui para onde? Os meus pais, pequenos agricultores, sem terra para produzir, eles foram se acampar num acampamento do MST, do Movimento Sem Terra. Uhum. Então, aos 2 anos de idade, eu estava num acampamento do MST, Uhum. sem nada. Pensa assim, a precariedade, né? Uhum. Ali, eu fiquei por 2 anos, de beira em beira de estrada. Quando o pessoal passa, às vezes, numa estrada e vê aquelas barracas, né? Uhum. Ali, então, eu morei por 2 anos. Aí, quando vinha, dava aquela confusão, confronto com polícia, e tiro para lá e tiro para cá. Aí todo mundo se mudava, ia para uma outra beira de estrada. Uhum. E assim a gente ficou por 2 anos. E aí, depois de 2 anos, então, a gente foi assentado, né? Que aí foi
pedaço de terra ali, né? Fazenda, desapropria, toda aquela função que na época eu não tinha a mínima noção, né? E aí, ali nós fomos, então, assentados. Ganhamos um pedaço de terra, digamos assim, tá? E aqui, quando eu falo disso, assim, não é aqui para fazer militância, para levantar bandeira, não é, eu nem, assim, nem participo, assim, né? Nem acompanho muito o movimento sem terra em si, mas aqui é para dizer de qual realidade que eu saí, né? Eu saí dessa realidade, eu era sem terra. Né? Mas poderia ter sido de uma favela, poderia ter sido de algum outro lugar, né? Então, assim, não é aqui para levantar bandeira, não vem dizer, ai, a Tati, acho que agora ela é de esquerda, acho que é de direita. Vocês podem vasculhar minha rede social, nunca me viram nem me posicionar nesse sentido. Eu só estou trazendo realmente o que era essa minha realidade. E aí, ali a gente foi, então, assentado. Mas, assim, a precariedade, né? Porque simplesmente as pessoas são jogadas ali num lugar, num pedaço de terra, onde não tem energia elétrica. Eu acho que eu devia ter uns 11 anos quando eu fui ter energia elétrica no lugar onde eu morava. Não tinha energia elétrica. Não tem energia elétrica, não tem estrada, não tem saneamento básico, não tem nenhuma infraestrutura. Simplesmente coloca as pessoas ali e, ó, vão capinar e fazer horta. Isso depois do acampamento. Isso, depois do Então, acampamento. dos 2 aos 4, tu fica numa beira de estrada Isso, no MST. exatamente. Aí vocês são assentados e zero estrutura. Tipo, toma Zero terra, estrutura, sucesso pra nada, vocês. Isso aí. Entendi. E aí, naquilo ali, depois tu vai colocar a foto aí pro pessoal dar uma olhada, né? A foto, assim, da família, né? A minha mãe, o meu pai, eu e a minha irmã, Simone, que ela tem 2 anos a menos que eu, né? Então, ali ela tinha 2 aninhos e eu tinha 4 aninhos, quando a gente foi assentado mesmo. E a nossa casa era uma casa feita de umas madeiras que colhia lá no mato mesmo, porque ele era no meio do mato, né? Umas madeiras que colhia lá no mato, umas lonas pretas que a gente ganhava de doação, e a gente chamava de taquara, né? O pessoal chama de bambu, né? Umas taquaras, assim. Então era aquela coisa assim. Bicho dentro de casa, né? Cobras, lagartos, aranhas, de tudo, porque era no meio do mato, era chão batido, não tinha piso, nada. Quando era calor demais, porque é uma lona preta, né? Então, em verão, a gente morria de calor. No inverno, tinha frio, porque os bambus ali, né? E assim foi indo. E nesse lugar, a gente não tinha nada. E aí não tinha... Se não tinha energia elétrica, imagina, não tinha escola também. Claro. E isso aí era uma coisa que, assim, todos que estavam ali não tinham escola, e a escola era na cidade, era longe. E se não tinha nem estrada, obviamente não tinha transporte público. Né? E aí, sem escola, todo mundo simplesmente crescendo. Eu já estava com meus 8 anos, né, quase completando 9, quando fizeram uma escola no assentamento. A escola dos colonos mesmo. Era a escola no assentamento. E ali todo mundo entrou para a escola, não importava a idade que tivesse, né? Os de 6, de 7, de 8, de 9, de 15. Todo mundo entrou na primeira série. Então, assim, foi construída a escola, digamos que ela ficou pronta, assim, começou em março, né? E aí eu entrei em maio, eu já completei 9 anos. Então, foi com essa idade que eu pisei numa escola. Então, assim, ali, quando eu pisei na escola, eu tinha certeza que ali era o lugar, e eu já tinha uma certa maturidade, já estava com, imagina, com 9 anos, né? Para mim, aquilo ali era o sonho. Primeiro porque, se eu ficasse em casa, né, eu tinha que trabalhar, tá? Tinha que trabalhar, tinha que capinar, tinha que fazer todo o trabalho ali, tá? Outra, na escola tinha comida boa, né? Tinha merenda também. Né? Então, é aquela coisa assim, ó, a gente nunca passou fome, mas o que tinha para comer era assim, era aipim, era batata doce, era aquilo que era plantado ali, era isso. Só que na escola, daí tinha a bolacha Maria e o Nescau, né? Faz de conta que era Nescau, não era, né? Era um negócio que vinha lá e dizia que era Nescau. Tinha bolacha Maria e tinha Nescau. Sim. Às vezes tinha feijão e arroz, às vezes tinha uma massa com sardinha, né? E lá tinha comida, a gente comia. Então, assim, ali eu disse, é aqui. E eu adorava aquilo, adorava aquela função. E a mãe, Zambelli, a mãe, assim, o meu pai e minha mãe, os dois semi-analfabetos, fizeram primeira, segunda série, assim, mal para escrever o nome e tal, semi-analfabetos. E o pai, ali, né, no serviço ali da roça e tal, e a mãe, como ela
também trabalhava na roça, mas assim, ó, só da roça tu não consegue tirar tudo que tu precisa. Porque daí da roça tu tira a batata, o aipim, o ovo ali da galinha, mas e como é que tu compra remédio? E como que tu compra uma farinha para fazer o pão que tu não consegue produzir ali, que não se produz tudo ali, né? Então o que aconteceu? A minha mãe foi fazer faxina. Aí a minha mãe virou faxineira, então o pai fazia mais a função ali da roça mesmo, e a mãe era faxineira. E até hoje, assim, eu digo que isso aí me trouxe uma lição de vida da minha mãe por muito tempo na vida dela, ela ter sido faxineira, sabe? Que hoje Zambelli, isso aí tu já deve ter percebido, o pessoal já deve ter percebido. Se eu entrar aqui e tiver ali uma faxineira limpando, eu dou bom dia, eu olho no olho, eu dou um sorriso, eu trato ela da mesma forma que eu te trataria, trato ela da mesma forma que eu trataria o dono da empresa, né? E eu digo que por 2 motivos isso. Primeiro que quem diz que nós somos melhores seres humanos do que ela, pelo fato de termos uma profissão que, né, que aparece, que a gente fala para tanta gente, e por causa do nosso nível de escolaridade. Quem diz que nós somos melhores seres humanos que ela, que a gente merece menos, alguém merece menos respeito por causa disso, né? E o outro motivo é que eu trato a faxineira do jeito que eu gostaria que tratassem a minha mãe quando ela era faxineira. Então, isso, assim, é para mim uma lição de vida, sabe? E, enfim, a mãe foi, então, fazer faxina. E a mãe, Zambelli, ela foi aquela que ela sempre incentivou que a gente tinha que estudar. O que a mãe dizia para nós? Ela dizia assim, ó, vocês têm que trabalhar na sombra. Vocês precisam estudar para trabalhar na sombra. Porque tu imagina a vida de quem trabalha debaixo do sol de 40 graus aqui do Rio Grande do Sul, na enxada, capinando, né? E ela dizia assim, meus filhos, vocês têm que estudar, vocês precisam trabalhar na sombra. E nós, assim, a gente não tinha tanta aquela noção, mas realmente a gente preferia trabalhar na sombra. A gente tinha que capinar de vez em quando, a gente achava horrível aquilo ali, né? Realmente a gente queria trabalhar na sombra. Então a mãe, ela sempre incentivou muito os estudos. E o pai, né, na sua ignorância daquela época, né, do conhecimento que ele tinha, mas não tanto também, ele queria que a gente fosse dupla sertaneja, eu e a minha irmã. Ele queria que a gente fosse dupla sertaneja. Mas pensa assim, né, Zamba? Anos 90, assim, início dos anos 90, dupla sertaneja feminina no Rio Grande do Sul. Sim. Não era o boom Utopia, sertanejo né? que a gente vive não, hoje, gente, né? não era, né? Maiara Maraíza, não. Então, assim, mas o pai, ele assim, ó, ele queria que a gente fosse dupla sertaneja. Nessa época de acampamento do MST, tinha o pessoal todo acampado ali, e na volta do pessoal ficava o acampamento, digamos assim, da polícia, né? Que ficava ali cuidando para não invadirem a fazenda, aquela função. E aí o meu pai pegava um violão e me levava, imagina só, não tinha 3 anos ainda. Pegava um violão e me levava lá no acampamento da polícia, que daí, claro, a gente chegava ali, não iam chegar a dar tiro, obviamente, né? Então a gente chegava ali e aí o meu pai tocava violão e eu cantava e aí eu ganhava um dinheirinho para tomar leite de vaca, pra gente comprar 1 litro de leite de vaca. Pensa num lugar assim, não tinha? Óbvio que não tinha. Tinha, às vezes, o leite em pó quando doavam, né, pra gente, mas senão não tinha. Então, a gente pegava aquele dinheirinho para comprar leite de vaca, era 1 litro, assim, de vidro ainda, né? E o pai, então, assim, ele sempre incentivou que a gente fosse cantora. Tem que cantar, é bobagem essas coisas de ficar com caderno, estudando, tem que cantar. E aí, ele levava a gente, na época dos comícios, né, showmícios que tinha. Aí o pai levava, eu e a minha irmã lá, nós duas ali, cantando e tal, né? Aí eu sei que fomos estudando, e a gente assim, ó, na escola sempre, né, ali as exemplos, a gente adorava ir pra escola, né? E aí quando terminou o ensino médio ali, né, que a gente ia até a 8ª série, terminou o ensino médio, aí não tinha mais, o ensino médio não, o ensino fundamental. Quando terminou o ensino fundamental, que era o que tinha ali, não tinha ensino médio ali. E aí o ensino médio tinha que ir para outra cidade para fazer o ensino médio. E aí, nessa outra cidade, tinha uma escola pública e uma escola particular, tá? Na pública, eles primeiro davam preferência para quem era do município. Claro. Daí lotava. Aí não tinha mais vaga. Aí sobrava particular. Escola particular não tinha dinheiro para pagar, né? Não tinha dinheiro nem para pagar passagem para ir. Imagina dinheiro para pagar a escola particular.
Aí o meu pai foi lá, chegou lá na escola, a escola tinha aquela banda de 7 de setembro, sabe? E aí meu pai chegou lá e disse assim, olha, eu tenho 2 meninas e elas cantam e elas tocam. Se vocês derem uma bolsa de estudos, elas vão tocar nessa banda de vocês, vão dar aula pra banda, vão... E aí fizeram um teste com a gente. E aí naquele teste, nossa, é mesmo, são talentosas, né? Nos deram a bolsa. Emplacaram. Aham. E aí a gente foi então para a escola. Ali eu já comecei a trabalhar e estudar, porque aí a escola me contratou como professora de música. Então eu dava aula, tinha bolsa, não pagava, então para ter a minha aula eu não pagava, né, porque tinha bolsa. E eu ainda dava aula e ainda ganhava um dinheiro com isso. Bah. E aí a partir dali foi indo sempre trabalhando, estudando e trabalhando, e estudando e fazendo os showzinhos e viajando e eu e a minha irmã, né? E aí foi faculdade e também desse mesmo jeito, né? Tudo contadinho, tudo certinho, mas vai lá. E assim a gente foi, Zambelli. Mas como é que tu sai da escola, do nível médio, então, que tu virou prof de música, e tem uma ideia de fazer vestibular, assim? É a ideia de continuar estudando, né? E aí, quando fiz vestibular, daí fiz URGS, né? Mas, não fazia cursinho, nada, né? Era uma escola particular, mas digamos assim, escola particular lá do interior, não era aquela escola forte e tal. Aí fiz URGS, aí não passei. Aí fiz uma particular, né? Fiz a Uniriter. E aí passei no vestibular. E aí aquela coisa assim, agora vamos dar um jeito de pagar. E aí vai, né? E aí vai indo, aperta daqui, aperta dali, e vai indo, vai fazendo umas cadeiras, e é aquilo ali, né? E, inclusive, não tem assim, às vezes me perguntam assim, mas tu se apaixonou pelo direito, assim, era isso que tu queria da tua vida? Eu disse, gente, pra quem é pobre? Não tem muito assim, vamos escolher, assim, faz uns 2 semestres e vê se tu gosta, se você não gosta, daí você vai fazer... Não tem essa opção. Se tu começou, assim, te direciona quando começa, porque depois que tu começou, tu não vai largar e para dizer assim, não é o que eu queria da minha vida. Não tinha opção. Então, assim, entrei para a faculdade porque era uma que, digamos que abria mais portas, todo mundo diz, né, que o direito abre aquele leque, né? Então, eu entrei para a faculdade, que era que, teoricamente, abria mais portas. E ali eu disse, não, eu tenho que ser feliz fazendo isso. E deu um jeito de ser feliz fazendo aquilo ali. Eu nem pensava em não gostar do que eu estava fazendo. Eu pensava que não, é essa direção que eu tomei, é nessa direção que eu vou. Mas, Tati, antes da gente entrar para esse mundo do direito, assim, né? Pra gente começar a falar, assim, dessa prof que tá nascendo aí. Já tava nascendo lá na música, né? Sim. Mas... Eu acho, assim, a gente trabalha tantos anos juntos, a gente é amigo há tantos anos, e eu sabia da tua história, mas essa história nunca veio a público, assim, né? Eu entendi que, quando tu me contou, eu entendi que essa história era ali daquele nosso núcleo, e que ela não ia pra fora. É isso. E aí, agora, essa história se revela, então, agora para um público. Sim. Por que agora, Tati? Por que isso não veio antes? Essa é uma ótima pergunta. Foi neste mês agora, eu fui convidada para palestrar na Jornada Internacional de Direito de Gramado, que é um dos eventos jurídicos, digamos que mais importantes do país. E aí a pessoa que me convidou, ela disse assim, Tati, eu não quero que tu vá falar de assuntos jurídicos, já era a 4ª vez que eu palestrava, né? E, obviamente, e queriam me convidar, e eles disseram, Tati, a gente quer que tu conte a história da tua vida. E por que até hoje eu nunca contei isso? E, nossa, quantas vezes a gente faz live, conversa com os alunos, e por que não contar isso, sabe, Zambelli? E é uma coisa que assim, Tati, tu tem vergonha? Porque era... Não é isso. Claro que o fato de dizer que era do MST, a gente já tem que tomar cuidado para as pessoas não acharem que, nossa, então ela está aqui levantando bandeira. Então, quando a gente fala assim, a MST, tem umas pessoas que, ela era invasora de terras, né? Não, gente, eu tinha 2 anos de idade, né? Então, assim, tem uma certa... Mas não era por isso que eu não queria, que eu não falei sobre isso. É porque eu queria, primeiro, mostrar que eu poderia ser uma profissional respeitada como profissional, como professora, como escritora, como pessoa. E se um dia eu fosse falar dessa história,
Não seria para tentar me promover com isso, porque dá Ibope, né? Dá Ibope, tu fala, nossa, ela sem terra, né? Dá Ibope. Não, o dia que eu falasse sobre isso, não seria para eu ter oportunidades porque coitada da Tati era sem terra. Não, o dia que eu falasse sobre isso seria para inspirar as pessoas. Seria para dizer assim, ó, olha de onde eu saí e olha onde eu cheguei. Aí tu pergunta assim, Tati, mas onde tu chegou, né? Tu saiu de sem terra, professora. Às vezes as pessoas acham assim, não saiu muito do lugar, né? Sinônimo. E aí, a frase até do William Douglas, né? Cada um sabe o tamanho da régua que mede o seu valor pessoal, né? Claro. Então, assim, ó, eu saí daquela realidade e eu cheguei no lugar onde eu queria estar. No lugar onde eu gosto de estar, onde eu amo estar. Né, Zambelli? A gente sabe assim, que a gente chama de profissão, é uma missão, gente. É uma vocação isso, da gente, do ensinar, é meio que a gente se doa, né? É aquele momento ali, para os alunos. Uma aula de curso preparatório, é como se a gente entrasse num outro mundo. A gente entra em transe, gente. Durante aquela, não sei se transe é uma palavra correta, né, para dizer isso, mas é um outro mundo. Tu se isola do resto do mundo e ali tu coloca uma energia, né? É uma doação Uma que entrega, é uma entrega. Então, assim, ó, é uma coisa que primeiro eu queria ser reconhecida como a profissional que sou, chegar onde eu queria ter chegado e hoje eu digo assim que eu tô no lugar onde eu queria ter chegado, né? Claro que a gente sempre tem muito o que evoluir, né, Zambelli? Mas eu digo assim, ó, hoje eu não troco o que eu faço por um cargo de juíza, desembargadora, ministra. Não, eu gosto disso, eu gosto da gente receber o recado dos alunos, da gente... Essa missão de transformar a vida das pessoas e é através da educação, é através dos próprios méritos, né? Então, olha o que a gente faz. Olha o que a gente faz. A gente ajuda as pessoas a transformarem as suas vidas pela educação. E foi o que aconteceu contigo. Foi o que aconteceu comigo e eu acredito tanto nisso, gente. Eu fico pensando assim, ó, não tem um jeito de quem nasceu numa realidade assim ou parecida, né? Que também é a história. Eu digo assim, é a minha história e para mim, ela é muito interessante para mim, né? Mas assim, ó, quantos alunos nossos que têm histórias parecidas com essa, tá? Talvez não era do MST, mas são histórias de dificuldades também, sabe? Principalmente de dificuldade financeira. Que no meu caso era dificuldade financeira. Alguns têm dificuldade com doença, com outras, né? Então, assim, eu digo que foi a minha história que fez com que hoje eu... Hoje pode. Exatamente. E aí eu digo assim, hoje eu posso contar, hoje eu posso falar. E eu até brinco assim que não é uma história triste. Claro. Não é uma história triste. Para mim é uma história feliz. Claro que eu tenho pena daquela guriazinha lá de 4 anos de idade. Eu tenho hoje, assim como hoje a Tatiana, eu tenho pena daquela guriazinha lá, sabe? Mas eu digo assim, ó, é uma história, digamos que com um final feliz, apesar de não ser um final, né? Apesar de a gente estar no caminho, mas não é uma história triste. É uma história de superar, é uma história de te dizer assim, ó, apesar da dificuldade, conseguiu chegar onde nem imaginava, eu só queria trabalhar na sombra, na verdade, né? E olha só, a gente chegou assim num momento, eu digo a gente porque tu também como professor, né, que tu tá num auge, né, como professor e o reconhecimento que a gente tem, o carinho que a gente tem dos alunos, o reconhecimento que a gente tem dos próprios colegas, né? Às vezes a gente... Tu deve saber disso, né, Isabela? Que os professores, às vezes, assim, que estão iniciando também na carreira, né? Eles se espelham na gente em muitas coisas e isso é tão gratificante. Então, eu digo assim, eu tenho que contar essa história. Preciso. Eu tenho que contar. Agora, eu posso contar, sabe? E aí eu não vou usar para nada, assim, de, a Tati, agora vamos dar uma oportunidade para ela. Porque não, não. Eu não queria, assim, me vitimizar por isso. Não. Mas tem duas coisas muito legais, assim, né? Pra gente pensar, que é essa ideia de trabalhar na sombra, né? E que é uma metáfora. O que é trabalhar na sombra, né? Porque, bom, dá pra captar na sombra. Mas fiquei pensando nessa ideia de ser professor e a palavra aluno. Que lá na lenda do latim, diz que professor é o que põe luz
na sombra de um aluno. Então, quando a tua mãe falou trabalhar na sombra, tu trabalha na sombra dos alunos, na sombra dessas pessoas que precisam da tua luz, do teu saber, do teu conhecimento, e tá aí, brilhando como nunca, né, Ah, Tati? Zambelli, e a gente se emociona, assim, né? Eu digo assim, que eu tenho que me controlar, assim, para quando eu falo disso, né? Eu não me emocionar, porque é isso, assim, ó, essa transformação pela educação, ela faz parte da minha vida desde lá, desde os meus 2 anos de idade. E aí, depois de eu me formar e de eu entrar para esse mundo do concurso, de preparatório para exame de ordem, aí a gente vê que continuou, né? Teve uma continuidade. E é isso, é no que eu acredito, Zambelli. E tu É no sabe, que eu acredito. sabe que tu falou agora, assim, da questão do preconceito, assim, né? De, mas daqui a pouco as pessoas vão sempre que associam MST e tal. E eu acho que as nossas histórias, elas se cruzam em algum caminho. Meu pai é brigadiano. E quando a gente veio morar em Porto Alegre, ele foi trabalhar no QG da brigada. E ele era da corregedoria. Aham. E eu devia ter uns 12 anos, 10, 12 anos, e teve um protesto do MST na frente do palácio ali, do governador. Aham, sim. E desse protesto, foi um protesto que acabou num confronto da Brigada Militar com o MST. E um cara do MST passou o facão no pescoço, uma foice, que eu lembro que era uma foice, no pescoço de um brigadiano. Aham. E na época não tinha celular, não Sim, tinha câmera de segurança. ninguém gravando, nada. Mas os brigadianos filmaram essas imagens e essas imagens caíram na mão do meu pai para ele fazer o procedimento que a sim. brigada tinha que fazer. Aham. E eu era uma criança. Os meus pais saíram de casa e eu vi que aquelas fitas estavam muito protegidas. Na época tinha videocassete. Eu peguei aquelas fitas e eu coloquei para assistir. E o que eu vi naquelas imagens me marcaram. Porque eram 2 grupos Sim. com medo. Aham. Os brigadianos e que era, então, o meu mundo, né? Porque era o mundo que pagava as contas lá de casa. Sim. E o mundo de pessoas que também precisavam de atenção. E aí, como eu era filho de brigadiano, mataram um brigadiano, então sempre fiquei com essa coisa de, mas também esses caras do MST. E um dia, cai na minha mão um livro chamado Quem Faz Gemer a Terra. E esse livro é a história do colono que mata o brigadiano. Só que de um lado humano. E aquilo me tocou de tal maneira que eu entendi que eram todos vítimas Exatamente. da crueldade que é viver. Então, não tinha algoz e vítima. É o jogo da vida. Né? E ele narra aquilo, e aquilo... Bom, fiz letras, né? Comecei nas letras. Me tocou que me ligou às fitas do MST, que o meu pai estava fazendo um inquérito pela brigada, que mataram o brigadiano, e aí eu entendi, naquele momento, naquele livro, e aí, de novo, a educação sendo libertária, a educação sendo o que nos tira da sombra e nos põe na luz, para que eu pudesse entender que o brigadiano não era só ele a vítima. Não era. Todo mundo é vítima. Todo mundo é. Né? Então, eu acho que talvez as pessoas que olharem para a tua história e ficassem, mas o MST, talvez precisem se sensibilizar mais. Também, né? Porque não é uma questão de partido, né? Enquanto a gente briga por partido, tem uma menina de 2 anos e a tua irmã, se a tua irmã tem 2 a menos, ela é uma criança de colo. Sim. Na beira de uma estrada. Na beira de uma estrada. Que só querem poder trabalhar. Poder trabalhar um pedaço de terra para produzir, né? Uhum. E aí tem a história, né? De vai pro um latifúndio que a pessoa vai, é para um lugar improdutivo que ali o pessoal vai produzir. Uhum. E também tem aquela coisa assim, mas tiram a terra lá do fazendeiro, ele acaba sendo indenizado por isso. Então, assim,
Independentemente, assim, é como tu dissesse, assim, ó, será quem era o bandido e quem era a vítima? A mesma coisa quando quando eu te falei que durante o dia tinha os confrontos ali, à noite cada um ia para sua barraca e eu e meu pai, a gente ia lá nos inimigos, digamos assim, que naquele momento era a polícia que estava ali, né, naquele embate. A gente ia lá, chegava lá, todo mundo cantava, tocava, ou seja, quem era a vítima e quem era o bandido ali? Então, E a arte, né? A arte da música. É. E aí, então, tu vai pra faculdade, entra no direito, e o direito por quê exatamente? Porque era o que Era o que abria tinha. mais opções Aham. para depois, daria para advogar, daria para fazer concurso, daria para, né, dar aula. Eu vou te dizer que não era assim, quem sabe eu vou virar professora. Não tinha, assim. E aí, quando eu fiz estágio, né? Fiz estágio no jurídico do Banco do Brasil. E ali no estágio, eu acabei, quando terminou a faculdade, aí no 10º semestre ali, eu já fiz o exame da ordem, já passei no exame de ordem. Terminou a faculdade. E aí eu já fui para um escritório, me convidaram já para trabalhar num escritório. Daí eu fui para esse escritório, que até eu conto para meus alunos de banco, né, que é um escritório que trabalhava as carteiras ali dos bancos, a Caixa, Banco do Brasil, Banrisul aqui. E aí eu passei um tempo ali. E aí eu conheci, né, o meu marido, que ele tinha um preparatório para exame de ordem aqui em Porto Alegre. E ele ficava assim, ó, tu tem que dar aula lá no meu curso. E eu, não. E ele, tu tem que dar aula? Claro, tu consegue. É fácil, é bem fácil. Ó, vai lá, monta aqui, ó, pega um assunto, vai lá e dá aula para o AB, tá? Para o preparatório para passar no exame de ordem. E aí fui tão encorajada que daí eu disse, tá bom, vou ir. E fui e dei a aula, só que assim, né? Foi aquela aula mais ou menos, os alunos acostumados com os professores, né? Foi aquela aula mais ou menos e eu, puxa vida, não é isso. Se é para eu dar aula e é isso, não é isso que eu quero. E aí eu meio que dei aquela aula só e meio que me afastei, assim, não, vou advogar e não vou seguir dando aula. E aí fui amadurecendo. Um ano depois, eu disse assim, não, eu vou dar uma aula, assim. Eu tenho capacidade para dar uma aula. Aí já tinha aquela coisa de palco, né? De os showzinhos que faziam, a comunicação com o público e tal. Eu disse, eu vou dar aula. E aí eu preparei a aula. Era direito do consumidor, também para a OAB. Preparei a aula. Já criei minhas musiquinhas. Eu disse assim, não, eu quero, tem que ser diferente, tem que ser algo diferenciado. Já criei minhas musiquinhas. E ali, então, eu disse, agora eu tô pronta. Agora sim eu vou dar a aula. E aí entrei para a sala de aula e ali eu dei a aula que me disse assim, não, é isso que eu quero para mim. E ali foi a aula. Só que aí eu comecei a dar aula dessa disciplina ali no curso do meu marido. E eu não era a prof. Tatiana, eu era a mulher do dono do curso, né? Porque é assim. Sim. É assim. Tu é a mulher do dono do curso. Por que tu tá dando aula lá? Porque é a mulher do dono. Tá? E aí fiquei. E aí teve uma professora que ela tinha um outro cursinho preparatório também. Nessa época não tinha nada EAD, essas coisas, gente. Isso é mais de 10 anos, né? Atrás. Não tinha EAD nem nada. E uma professora ligou pro meu marido, e ela também tinha um cursinho lá em Canoas, e ela disse assim, Marcelo, o professor de Direito Consumidor não vai poder dar aula hoje de noite. Tu tem alguém para me indicar? E o Marcelo disse assim, eu tenho minha mulher. E ela assim, tá bom, né? Porque Prêmio de era o que consolação, tinha. vem. Tá bom. E aí eu fui. Aí eu cheguei lá, aí eu dei aula, eu cantei as musiquinhas, eu levei pandeiro. E ali, quando terminou a aula, eu digo que é ali que eu virei a professora Tati e deixei de ser a mulher do dono do curso. Ali que as pessoas viram, não, mas olha só a aula dela. Aí ali eu já fui convidada para dar aula num aulão que teria no próximo final de semana, daí no curso, o maior que tinha aqui na época, assim, que todo mundo queria dar aula naquele curso, que daí essa professora mesmo, que dava aula também nesse curso, me convidou. E a partir dali, eu virei a professora de Direito Consumidor, né? De Direito Consumidor. E aí, o concurso da Caixa foi o concurso, assim, que ali eu
dei todas as questões para os alunos, todas assim, ó, trabalhadas no exemplo, na questão, então todas as questões ali. E eu digo que ali, assim, é que eu digamos que criei uma certa autoridade, né, como professora. E daí ali foi. Aí veio direito administrativo, porque direito consumidor, ele é limitado, assim, ele tem nos concursos de banco, tem na OAB, né, tem um ou outro concurso, mas é limitado. E aí me surgiu a oportunidade do direito administrativo, né? Meio que caiu assim no meu colo, me deram essa oportunidade. E aí eu disse, vamos lá. E aí tô até hoje nessa função. Não, e é muito legal que eu acho que uma coisa que eu escuto muito das pessoas, assim, né? É que tu tem essa coisa de ser uma professora elegante, que é o mundo do direito, assim, né? O mundo do direito exige um pouco disso, assim, né? Eu sei porque lá na Psico, eu fiz Psico na PUC, é o mesmo prédio do direito, né? Sim. Então tu vê exatamente assim, esse aqui é o pessoal do artesanato da Psico e aqui é o pessoal, os doutores. Então, eu acho que tem isso, mas esse teu carisma, esse teu talento da música, ele humaniza o direito, né? Exatamente. E tem, assim, tu tinha me mandado, Tati, estão fazendo várias perguntas e tal, e eu meio que vi, assim, alguma pergunta assim, qual o teu maior desafio, digamos assim, né, na tua profissão, né? E eu vou dizer, assim, eu dou aula para pós-graduação, eu dou palestras nos congressos internacionais, escrevo livro, mas o meu maior desafio, e que eu acho que é onde eu me dou melhor, é ensinar direito para quem não é do direito. É tu pegar o aluno do nível médio de escolaridade, o aluno que fez o EJA, nem sei se é EJA mais, que se chama hoje em dia o supletivo ali, né? E tu fazer aquele aluno que nunca sentou numa faculdade de direito para fazer uma cadeira sequer, e tu fazer ele entender direito. A gente pega os nossos alunos do INSS, eu dou a aula para eles, e depois eu trago questão para juiz, e eles acertam questão para juiz. Sabe? Então, assim, tu ensinar direito para quem não é do direito é o meu maior desafio. Porque para isso você precisa descer do pedestal. Para isso, tu não pode chegar ali, né? Eu sempre brinco que o professor de direito gosta de falar bonito, né? Eu gosto de falar de uma forma que os meus alunos entendam o que eu estou dizendo. Né? Tem o juridiquês, que chama, né? O juridiquês. Pois é, a gente está ali justamente para traduzir o juridiquês. Quando o juridiquês às vezes vem na questão, né? Então, você está ali não para ficar falando juridiquês, você está ali para traduzir. Então, essa minha forma de ensinar, de simplificar as coisas, de trazer os exemplos, de trazer musiquinha. Eu trago as musiquinhas, eu trago uns exemplos. Esses dias uns alunos colocaram ali, olha aqui, a Tati trouxe um exemplo que era uma bobagem. Mas daí o aluno chega lá na hora da prova, ele lembra daquela bobagem, ele marca o X no local correto, porque é isso que ele precisa. Se ele quiser aprender direito administrativo, depois do cargo público dele, ele pode até fazer uma faculdade, aprender direito administrativo, comprar um curso meu lá e fazer um curso de direito. Mas ali a gente está ensinando a colocar o X no local correto, porque é isso que eles precisam para passar na prova, né? Para aquele objetivo ali. Então, assim, eu brinco, né? Se precisar cantar a musiquinha, dança a coreografia, descer até o chão para acertar a questão, é isso. E aí não importa se o pessoal porque tem isso também, né? Tem o pessoal, assim, que é da academia, né? Que olha e diz, nossa, cantando musiquinha. Aí eu vou dar aula na pós-graduação, e daí ali, né, eu digo, pessoal, não, isso aqui, pro pessoal do concurso, até tem uma musiquinha para eles aprenderem, o pessoal da pós, canta, eles querem também. Por que acha que, o pessoal de pós-graduação não vai gostar que tu humanize aquilo que você está ensinando? Claro que vai gostar, claro que vai, sabe? A educação mudou, né? Eu acho que essa coisa, assim, eu entendo que pensando português, por exemplo, né? A aula de português, se tu for numa escola hoje, é a mesma que a minha avó teve. E não faz sentido, o mundo mudou. Não faz. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntos, assim, a gente tinha uma equipe de colegas que a gente trabalha junto ainda, mas que se caracterizava, eu acho que todo mundo por esse desejo de uma educação humanitária.
E eu lembro que a gente recebia muitas críticas, assim, e alguns Sim. professores que vinham de fora da aula lá no curso e diziam: ah, quem ri na aula É. chora na prova. Cara, mas aprovava e a gente aprova muita gente. Então, Exatamente. não é uma questão de tu rir, né? Eu acho que é uma ideia de sair desse lugar hierárquico, né? Que é a educação. Ah, então o professor e o aluno. Não. Cara, a gente tá num curso preparatório. A Exato. gente quer aqui, ó, trabalho em dupla. Né? É. Eu não sou dono da verdade, trabalho em dupla. Se tu passar, é bom pra nós. Exatamente. Então, eu acho que é muito... Assim, a gente conversando aqui, parece uma coisa óbvia. Só que a gente sabe que não é a realidade. E eu imagino a tua desconstrução Sim. pra sair do mundo do direito, que não é nem da letra é chinelagem, né? A gente dá aula por prato de comida. Mas a galera do direito. Pra tu chegar... E a tua criatividade também de fazer as letras. E eu gosto que tu tá sempre antenada nas músicas, Sim. né? Então, assim, tu adapta a música do momento. Então, acho que, pô, é uma desconstrução, né, Tati? É uma desconstrução. Até porque aí é isso, né? Enquanto você tá no teu público, no teu chão ali, a gente sabe que os alunos adoram e tal, mas aí surge aquela dúvida assim, ó, por exemplo, e tu que é psicólogo vai entender. Quantas vezes já, como eu te falei, é a 4ª vez que eu palestro na Jornada Internacional de Direito de Gramado, né? Onde palestram os ministros, os juízes federais, os desembargadores, assim, aquelas pessoas que o currículo, né, assim, maravilhoso. E dessas 4 vezes que eu já fui palestrar em Gramado, quantas vezes eu viajei até Gramado pensando assim, será que eu sou competente para estar nesse lugar ali? Será que eu sou competente? Nossa, mas eu não tenho, né, o cargo que esse tem, eu não tenho, daqui a pouco, né, não sou aquele doutrinador da faculdade, assim, que daí vai lá e vai palestrar. A gente acaba, às vezes, duvidando de nós mesmos, da nossa capacidade, né? E aí, quando a gente chega lá, e nós, professores, temos esse jeito de falar, né? A gente não consegue nem... Eu digo, eu não consigo palestrar sentado, né? Tem palestrar, eu vou palestrar sentado. Não, gente, capaz de eu cair da cadeira se eu palestrar sentado. Eu tenho que palestrar aqui, ó, me movimentando e olhando no olho e trazendo aquela forma. E aí, quando termina a tua palestra, tu pensa assim, nossa, claro que eu tinha toda a capacidade de estar nesse lugar aqui. Mas, às vezes, até a gente se coloca, assim, numa situação de, mas será? E aí, depois que tu chega, assim, e tu faz, e tu mostra, e aí, o que tu tem? A resposta do público. O olho no olho, sabe? Quando termina ali o evento, tu desce ali, as pessoas vêm, elas querem foto contigo, elas querem conversar contigo. E aí tu vê, assim, que tem diversos tipos de sucesso, digamos assim, né? Para alguns, o sucesso... Eu tenho ali mais de 20 livros que eu já escrevi, né? E eu sou... essa guria, a Prof. Tati, né? Eu sou a Tati. Então, não tem, assim, não tá lá num pedestal, assim, não, eu sou a Tati, sou desse jeito, assim, né, que passo aqui brincando com o pessoal ali. É isso, porque eu acho que é essa a essência. Aí, para ver, aí é aquela mesma história que eu falei lá da faxineira, ou da professora, ou do ministro, né? E aí? É todo mundo gente, é todo mundo ser humano, todo mundo merece o respeito. Independentemente de, se um tá lá no posto de ministro, outro tá no posto de professor, ou seja no que for, né? Então, eu acho isso, assim, sabe? Não, e essa tua desconstrução, né, assim, que agora parou na Mate Doce. Eu sei que o pessoal tava curioso para saber, Já né? saiu do direito e parou na moda. E parou na moda. Ai, Zambelli, isso aí eu sempre tive muito comigo. Assim, eu e a minha irmã, né? A gente sempre teve muito isso, assim, de estar bem apresentável. E eu digo assim, ó, esse nosso meio dos concursos, ele sempre foi muito masculino, digamos assim. Então, assim... Bom, tu sabe, né? Assim, uma foto com 10 professores, eu, mulher, e 9 homens. Sempre foi, assim, um mundo muito masculino. E eu já ouvi, assim, de outras professoras até, né? Dizendo assim, ai, Tati, sabe que teve uma época que eu meio que me masculinizava para estar naquele contexto ali. E eu te via, tu sempre tão feminina, digamos assim, né? Sempre tão arrumada e vaidosa e tal.
E aí ficava aquela dúvida, mas será que é melhor, né, usar lá uma roupa assim mais, né, para se adequar àquele contexto, ou dá para destoar assim e ser o que é, né? E eu digo assim que os meus alunos sabem que eu sempre, né, me arrumei e a minha roupa, e meu cabelo, a minha maquiagem, sempre apareço assim, né? E eu acho que é um capricho para os alunos. Eles vão ter que ficar, às vezes, 3 horas assistindo uma aula nossa. E daí eu digo, o mínimo é eu estar arrumada, né? O mínimo é eu estar bem apresentável ali para eles. E, claro, aí é o nosso discurso, digamos assim, na própria loja, que agora a gente tem, né? A loja de moda feminina, a Mate Doce Store. De que a nossa autoestima faz com que a gente tenha segurança em tudo que a gente vai fazer. Eu digo, se eu estiver me sentindo bem com a minha roupa, com o meu cabelo, com a minha imagem, eu vou dar uma aula, né, mais segura daquilo que eu tô dizendo, que eu tô falando. E eu acho super importante. Eu acho que a autoestima é, sim, importante. Não estou dizendo assim, só se arrumar e não sei o quê, porque tu não vira um profissional respeitável só porque tu é arrumado, Claro. né? Mas eu digo assim, a tua autoestima vai fazer com que tu trabalhe melhor, com que tu entregue melhor, com que tu tenha confiança em si e tu traga essa segurança que o aluno precisa, né? Imagina, o aluno precisa confiar em nós, ele precisa confiar, né? Então eu digo que tem que ter, autoestima tem que ter. E aí eu e a minha irmã que trilhou esse caminho junto comigo, mas ela não foi para a área do direito. Aí ela fez administração, fez pós-graduação, e ela ficou durante 10 anos trabalhando num banco, né, de gerente no banco. E aí agora, no meio da pandemia, a gente sempre tinha um sonho, assim, né, de fazer alguma coisa com moda e com autoestima, trabalhar a autoestima mesmo, feminina. E aí a gente sempre teve esse sonho e nós dissemos, é a hora. E ela criou a coragem, né? Tem que ter uma coragem, né? Pra tu estar lá já num cargo elevado e tal. E aí tu dizer assim, não, vou pedir para sair, né? Ela criou coragem e aí a gente criou a Mate Doce. E aí hoje ela diz assim, que ela se achou, né? Ela se achou. Porque hoje ela trabalha com a autoestima das pessoas, com enviar a sacolinha cheirosinha, um recadinho. Aí a pessoa veste a roupa, faz uma foto, fica linda, se sente bem, né? Então ela disse, não, eu me achei, é isso que eu queria fazer. Sabe que eu abri a caixinha lá no meu Instagram pra galera fazer as perguntas pra ti, né? E isso foi uma das coisas que mais apareceu, assim, que é como é que a Tati dá conta? Dá conta. Né? Porque é prof, escreve livro, é mãe, é esposa, é mulher, é empresária. Como é que tu dá conta, Tati? Eu falei que tu não dormia. Hã? Eu falei que tu não dorme. Ai, gente, durmo bastante até. É que assim, é aquela eterna culpa, né? De não estar, talvez, dando 100% em cada uma das suas áreas. A gente tenta, mas, por exemplo, eu, no meu trabalho, nas minhas aulas, ali eu coloco, assim, uma dedicação, meio que foco e me dedico àquilo ali. Tá? Então, o pessoal sabe que entrego as aulas, cada aula vou lá, seleciono na véspera as questões, é tudo ali, né, certinho. Mas, por exemplo, eu já não consigo responder as pessoas no direct. No meu direct eu não consigo responder. Né? Então, às vezes, eu sei que uma pessoa me perguntou alguma coisa e talvez já faz um mês que ela tenha perguntado, talvez ela até tenha visualizado, mas se eu for responder a essa pessoa, eu não vou conseguir daqui a pouco dar atenção para o meu filho. Que essa, né, a função mãe é a que nos traz mais a culpa, né, de talvez não estar sendo o 100%. E eu preciso dar atenção para ele. E não é só porque eu preciso dar atenção para ele. Eu preciso viver esse momento, que não volta mais. Que todo mundo diz passa tão rápido. E eu sei que nesse momento, meu filho tem 9 anos, e a gente se abraça e tá ali, vê um filminho junto e conversa e eu falo bobagem e ele dá risada disso. Eu sei que talvez daqui 5 anos ele já vai achar aquilo ali chato, porque é o normal, né? Mesmo que ele me ame, mas ele vai achar aquilo ali chato, ele vai gostar mais de uma conversa com os amigos dele e tal. Então, assim, eu quero viver aquele momento ali. E com o Luigi, assim, a gente tem...
Eu e meu marido, assim, eu e Marcelo, né? A gente tem uma relação, assim, muito daquela criação com afeto, com muito respeito. A gente se respeita muito em casa, sabe? Eu digo assim, às vezes, muitas vezes, ele muito mais nos ensina do que a gente ensina. E a gente gosta de viver esse momento. Então, às vezes, eu penso assim, eu poderia colocar meu direct em dia? Poderia, mas aí eu deixo faltar ali, eu não quero deixar faltar ali, né? Claro. Então, assim, o dar conta é isso. Então, assim, eu tenho a minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe é profissional em arrumar a casa, por exemplo, né? Ela foi faxineira a vida inteira. A minha mãe vai lá e ela me dá uma mão lá em casa com a minha bagunça. Porque eu sou bagunçada em casa, né? Pensa, eu já tenho que ser tão concentrada naquilo que eu faço, que é o meu trabalho, a minha aula, as questões, para qual concurso mesmo que eu estou dando aula agora, eu tenho que ser tão focada naquilo ali que eu não dou bola para uma roupa que eu tirei a roupa e joguei ali no puff, Sim. tá? Então, assim, a minha mãe me ajuda nisso, né? O Luigi, o Marcelo, é um pai super presente também e gosta de viver essa função. Então, tem o Marcelo fazendo a parte dele e me ajudando, né? Porque a gente sabe, né, que o marido, quando ele ajuda com o filho, ele não tá te ajudando, ele tá fazendo a parte dele. Sim. Quando que ele estaria me ajudando? Quando ele faz a parte dele, mas um pouco da minha ainda, que eu não tô dando conta, né? Daí ele tá me ajudando. Então, o Marcelo, ele faz a parte dele e ainda me ajuda, digamos assim, com o Luigi. Então, isso aí é uma coisa que ter esse suporte, né, ter esse companheirismo, assim, faz com que eu também consiga dar conta. Então, quando eu vou dar conta do Luigi, não é só dar comida. Às vezes o Marcelo já deu a comida. Eu posso chegar para dar o abraço só. E tá ótimo, né? Então, assim, tem que setorizar, tem que colocar os horários. Por exemplo, eu tenho um horário lá que eu cuido da função da Mate Doce, da loja, junto com a minha irmã. Tem um horário que a gente se reúne, a gente conversa o que a gente vai fazer hoje. Veio uma coleção nova, vamos escolher. Tem essa parte, mas aí termina aquela parte ali. Opa, agora a minha aula, agora eu tenho que montar a minha aula. Agora é o momento de eu gravar minha aula. Né? Chega de noite, eu e o Luigi, a gente tem o nosso momento com meu marido. Final de semana, para mim, é muito sagrado, assim, final de semana. Eu gosto de curtir o final de semana, gosto de estar com a minha família, de estar com meus amigos. Então, assim, é aquela coisa de tu tem que ir aproveitando, mas sendo responsável com as tuas atividades, né? E é isso a vida. Para quem também, durante muito tempo na vida, teve só uma opção, né? Exatamente. Então, também o desafio de poder escolher, né? Porque cada escolha é uma renúncia. Ou algumas renúncias, né? Então, acho que sim. Acho que são belas escolhas. A gente começa a se encaminhar para o fim e algumas perguntas eu achei que eram perguntas bem importantes para esse final, Tati. Uma delas que me chamou a atenção, assim, muita gente perguntando do trabalho, do direito e tal. Eu falei, mas isso a Tati conta na aula. Sim. Uma pergunta me chamou a atenção e eu acho que ela cabe, assim, depois dessa tua trajetória, depois dessa mulher que tu te tornou, uma pergunta que fizeram é, o que a Tati de hoje falaria pra Tati de 10 anos atrás? Agora veio o psicólogo, né? Ele tava aqui o tempo inteiro. Isabelle, olha, parafraseando o melhor professor dos concursos, a Tati diria, não desiste. Não desiste, vai, segue o teu coração, né? Seja uma pessoa justa, honesta, segue o teu coração, tu vai chegar onde nem imaginava que poderia chegar. Acho que aquela guriazinha lá das barracas, ela imaginava que um dia chegaria onde ela está feliz, né? Ela está feliz. Porque eu digo, geralmente, qual é o destino das pessoas, assim, né? Quando a gente fala assim, o destino das pessoas. Muitas das minhas colegas, amigas da época lá do assentamento, elas fizeram uma casinha do lado da casa dos pais e elas estão lá. E eu digo que não tem problema nenhum isso, se é isso que a pessoa quer para ela, né?
É uma vida tranquila, fica lá, né? É uma vida tranquila e pode ser que a pessoa queira isso pra ela, ela seja feliz assim, e eu não tenho dúvida de que muitas delas são felizes, mas não era o que eu queria pra mim. Uhum. E aí, por eu não querer aquilo ali pra mim, eu não pensei assim, ó, eu não usei daquela dificuldade como se fosse assim, ó, então é porque eu sou pobre, sou sem terra, então, vou ter que me acomodar e é isso mesmo, o Não meu tem destino, escolha. né? Não. Eu usei daquela dificuldade como um motivo para eu ir além. Então, é assim, ó, feliz daquele que consegue fazer da dificuldade um motivo para ir além e não uma desculpa para continuar num lugar onde não quer estar. Então, assim, é mostrar que é apesar da dificuldade. Não é assim, ó, eu tô aqui e não consegui o que eu queria porque teve aquela dificuldade. Não, é tu dizer, não, eu vou correr atrás por causa da dificuldade. Era porque eu era pobre, miserável que eu fui atrás, né? Que eu fui fazer por mim, que eu fui estudar, que eu fui atrás da vida. Né? Então, foi por causa daquilo ali, porque eu não queria aquela realidade, queria trabalhar na sombra, né? Então, é o que eu digo, assim, apesar das dificuldades, né? Você conseguir e fazer daquilo ali um motivo, né? E acreditar no processo, né? Porque também, eu acho que quando a gente pensa Zambelli. isso, e a gente escuta as pessoas, é sempre assim, tá, mas eu tô há 2 anos estudando aqui e eu acho que a tua jornada é uma jornada, assim, de... A gente acha que, começou com 2 anos quando parou no acampamento. Não, é que para parar no acampamento já tava ruim. Sim, nossa. Então não foi assim, Uhum. estou no acampamento. Quero minha cama. Não é acampamento, é camping, né? Então é uma vida. É. E é uma vida com muita falta, Sim. né? Nossa. Então tem um processo, né? Assim, a Tati não acordou, não saiu, um dia acordou e tava a Tati. Né? Exatamente. É uma construção, assim. E aí, pensando nisso, tá bom, olhamos 10 anos para trás. 10 anos para frente, Tati. Ai, Zambelli. Quais são os planos, assim? Ai, o meu plano é estar aqui fazendo um podcast contigo, assim, contando desses mais 10 anos, né? Porque já tenho 10 anos aí de carreira, digamos assim. E daqui 10 anos a gente vai estar aí também, inspirando o pessoal, vendo um monte de aluno nosso, tudo mandando mensagem, convidando para o churrasco da posse. E essa parte não é, tá, gente? Nunca convido. Nunca convido. Todo mundo toma posse, tá? Todo mundo toma posse, que os nossos alunos, todo mundo toma posse. Uns antes, outros depois, todo mundo toma posse. Nunca convido, tá, gente? Mas assim, quem sabe daqui 10 anos a gente vai estar num churrasco de posse, hein? Não acredito. E aí, eu será? sou mais pessimista. Eu não acho que não. A gente tá tanto tempo nisso e os caras, se eu passar, vou chamar vocês. Não, olha, gente. Tá ruim. Tati, eu acho que esse podcast, ele não podia estrear de uma forma tão boa. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Diga, que é uma pergunta que... que... Tô tremendo aqui, ó. Quando eu tomo banho é quando eu tenho ideias. E hoje eu tava tomando banho para vir para cá e eu pensei assim, tinha que ter uma pergunta mais dedo na ferida da vida, assim, né? E eu acho que o nosso papo caminhou muito para isso, assim, quando eu te falei da história que me toca, que passa por ti. E aí tu falou, eu dei aula no curso do Marcelo, e eu dei aula no curso do Marcelo também. E eu vi esses dias uma propaganda do curso do Marcelo com o meu nome. Em breve, aula com o professor Zambelli. E na época que saiu no jornal. E esses dias eu vi uma foto, assim, então eu era um jovem professor em início de carreira. Então eu acho que a nossa história, ela se cruza em alguns momentos. E a gente está tantos anos trabalhando juntos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é a pergunta que eu queria fazer para todas as pessoas que vierem aqui. Porque eu também estou em busca dessa resposta. Que é, qual é o sentido da vida para ti? Zambelli, então... Eu acho que o sentido da vida, e agora que eu não estou falando só em relação aos alunos, mas em relação a todas as pessoas, assim, com as quais a gente se relaciona, né? O sentido da vida, eu acho que é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Tem uma pergunta, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu sabe a diferença de herança e legado? A herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E assim como a minha mãe, que nunca vai poder me deixar uma herança, né? Ela só tem aquela terrinha lá e que nem o título da terra ela não tem. Assim, a minha mãe, ela nunca vai poder me deixar uma herança, mas em vida
ela já me deixou um grande legado. Ela disse, estuda, que tu tem que trabalhar na sombra. E ela me deixou esse legado, e hoje eu vejo que eu deixo esse legado nos meus alunos, né? Quando a gente traz esse incentivo e traz a aula e vibra junto. E eu acho que eu deixo esse legado no meu filho, da forma que eu crio, eu deixo esse legado nos meus amigos, nas pessoas com quem eu convivo. Então, eu acho que o sentido da vida é aquilo que a gente deixa, não para as pessoas, aquilo que a gente deixa nas pessoas. Que tri, Tati. Tati, eu nem tenho o que te falar, Tati. Obrigado é pouco. Quero te dizer que o legado que tu deixa na nossa parceria, nessa amizade aqui com certeza, legado para uma vida. Para uma vida, né? E queria dizer que não podia começar com alto nível desse jeito, dizer que é por isso que esse ZambaCast veio, para mostrar esse talento, assim, que não é justo poucas pessoas conhecerem a tua história. A tua história tem que estar no mundo. A tua história é como tu. Não seria justo estar só num acampamento, não seria justo estar um talento de ser humano guardado para poucos. Acho que a gente podia terminar cantando, Tati. A gente, vírgula, tu cantando. Cantando. Uma música que marca a tua vida. Que marca a minha vida. E é uma música que marca a tua vida também, que eu sei. Tá? Então, para terminar, depois de toda essa história nossa aqui, né? O que eu posso dizer é: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei, ei, 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 ei. Eu sei que essa música significa muito pra ti também. Eu me formei em letras com essa música. E a gente descobriu numa live, né? É verdade. Turma, obrigado, Tati. Obrigada, obrigado, Betinho, que tá... Comecei também assim, né? O meu time... O Betinho, né? Dispensa apresentações. Agradecer o GG pelo espaço aqui que nos emprestou. E tamo juntos. Em breve, mais um episódio do ZambaCast. Tamo juntos. Aí. Obrigada, Zamba. Obrigada, pessoal.